Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para darmos continuidade à aula de processo administrativo parte 2. Aula passada nós comentamos aí sobre o princípio da jurisdição una, né? Unicidade de jurisdição, a diferença para dualidade de jurisdição, né? Que é o administrativo contencioso. Então comentamos disso na aula passada e também de uma série de princípios que norteiam o processo administrativo. Bom, nesta segunda parte de processo administrativo, eu quero falar com vocês sobre as fases do processo administrativo. Então vamos lá. Fases do PA. Fases do processo administrativo. Esse P saiu meio esquisito, deixa eu refazer ele. Fases do PA. Ficou melhor. Gente, tendo por base a lei federal, que é a lei 9784/99, dá para a gente dividir o processo administrativo em 3 fases, tá? Que seria a instauração, instrução e o julgamento. Isso é uma sequência, né? Instauração, instrução e julgamento. Ou seja, você tem a iniciação, o desenvolvimento e a finalização com a decisão proferida pela autoridade competente. Tá certo? Vamos comentar um pouquinho de cada uma dessas etapas, começando aqui com a instauração. Tá bom? Então vamos lá. Gente, a instauração é a iniciação do processo. Tá? É a apresentação escrita dos fatos e indicação do direito que dão ensejo ao processo. O processo pode ser iniciado de ofício pela administração ou por provocação. Tá? Quando o processo é iniciado de ofício pela administração, ele se instrumentaliza por meio de portaria, auto de infração, despacho inicial da autoridade competente ou representação. Então estas são as formas pelas quais o processo administrativo se inicia de ofício pela administração. Tá? Quando se dá por provocação de interessado, se formaliza por meio de petição ou requerimento. Tá certo? Petição ou requerimento. Muito bem. O processo administrativo, ele deve ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Cuidado, hein? Menor grau hierárquico para decidir. Isso está lá no artigo 17, tá? Da lei 9784/99. Ou seja, inexistindo autoridade competente, né? Inexistindo competência legal específica, o processo deverá ser iniciado pela autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Por que menor, hein? Tem que tomar cuidado que eu já vi questãozinha falando maior. Pegadinha de prova, tá? Fica ligado, não é maior, é menor. Menor em atendimento ao princípio que nós vimos aqui aula passada, princípio da pluralidade de instâncias. Claro, se eu inicio o processo perante a autoridade de maior grau hierárquico para decidir, aquela decisão vou recorrer para quem? Não tem ninguém acima dele, né? Então, inexistindo competência legal específica, o processo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Está lá no artigo 17. Tá legal? Muito bem. Pessoal, algumas pessoas são suspeitas ou estão impedidas de atuar em processo administrativo. São os casos de impedimento e suspeição que constam lá nos artigos 18 ao 21 da lei 9784/99. Normalmente são os casos de amizade ou inimizade, né, com a parte, quando a pessoa já atuou naquele processo, quando ela tem algum interesse naquele processo, familiar atuando naquele processo. Então são os chamados casos de impedimento e suspeição. Dá uma lidinha lá no artigo 18 ao 21 da lei 9784/99. Tá legal? Beleza.
Instrução. Gente, instrução é o desenvolvimento do processo. Né? É a fase de elucidação dos fatos, com a colheita de provas, tá? A oitiva da parte de eventuais testemunhas, a apresentação de contestação, tudo isso é feito na instrução. E na instrução também pode ser elaborado pela comissão processante um relatório, onde constará os dados mais importantes do processo, as informações mais relevantes do processo. Tá? Então quer dizer que esse relatório é um resumo do que mais importante aconteceu no processo. Tá? E no final desse relatório haverá uma sugestão de julgamento. Uma sugestão de julgamento, que pode ser pela absolvição ou pela punição do eventual acusado. Tá? Esse relatório é encaminhado à autoridade competente para que profira sua decisão no prazo de 30 dias contados do término da instrução, de acordo com a Lei 9784/99. Tá certo? Beleza. E aí se faz aquela pergunta, né? A autoridade competente para julgar deve julgar de acordo com a sugestão do relatório ou pode discordar dela? Ou seja, a autoridade competente pode julgar contrariamente à sugestão do relatório ou não? Essa sugestão vincula a autoridade competente? Gente, de acordo com a Lei 9784/99, a autoridade competente pode julgar contrariamente à sugestão do relatório, mas terá que indicar o motivo da discordância, né, o motivo pelo qual ele não concorda com aquela sugestão que foi feita no relatório, que constou no relatório, foi feita pela comissão. Tá? Então, a autoridade pode julgar contrariamente? Pode. A situação acaba sendo um pouquinho diferente quando a gente fala em processo administrativo disciplinar. Tá? Que aí já é regulado pelo Estatuto dos Servidores Públicos, que no caso federal é a Lei 8.112/90. Isso pelo seguinte, se você pegar a Lei 8.112/90, e eu estou pegando a minha aqui para comentar contigo, se eu não me engano é o artigo 156, viu? Vamos ver, perdoe, falei o artigo errado. Artigo 168. 168. Artigo 168 da Lei 8.112. Tá? Diz o seguinte: o julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Artigo 168 da Lei 8.112/90. Então quer dizer, se não for contrário à prova dos autos, a autoridade deve acolher o relatório. Caso contrário, estaria em desconformidade com o que prevê o artigo 168. Né? O julgamento acatará o relatório, salvo quando contrário às provas dos autos. E se não for contrário às provas dos autos, a sugestão do relatório, aí a autoridade deve acolhê-la. Tá? Essa é a conclusão que se chega do artigo 168 da Lei 8.112/90. O Estatuto, a Lei do Processo Administrativo Federal é diferente, né? Porque lá no artigo 50, inciso 7, que estabelece os atos que obrigatoriamente devem ser motivados, consta o seguinte, inciso 7 do artigo 50, agora da Lei 9784/99, os atos deverão ser motivados, né? Inciso 7. Deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas ou relatórios oficiais. Ou seja, pode julgar contrariamente a sugestão do relatório? Pode. Mas a decisão deve ser motivada. Tá legal? Beleza. Muito bem. Ok. Bom, aí passamos à fase de julgamento, né, que é a decisão proferida pela autoridade ou órgão competente sobre o objeto do processo. Tá? A decisão
ela deve ser motivada e em conformidade com a lei e súmulas vinculantes relacionadas à matéria, tá certo? Da decisão proferida pela autoridade competente, caberá recurso administrativo no prazo de 10 dias, contados da ciência ou divulgação oficial da decisão, tá? Quando a lei não fixar prazo diverso, o recurso deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias. Esse recurso, ele não tem efeito suspensivo, tá? O recurso não tem efeito suspensivo. Mas cuidado, porque estabelece a lei que se a autoridade achar pertinente, poderá dar efeito suspensivo ao recurso, tá? Artigo 61, parágrafo único da lei 9784/99, tá certo? Um outro detalhe interessante é o seguinte: o recurso, ele é encaminhado à autoridade que proferiu a decisão, que terá o prazo de 5 dias para reconsiderar ou manter a decisão. E neste caso da manutenção, encaminhar à autoridade superior para que profira a sua decisão. Então o recurso ele é encaminhado à autoridade que proferiu a decisão. E essa autoridade terá o prazo de 5 dias para reconsiderar ou manter. Se mantiver, aí ele mesmo encaminha a autoridade superior para que seja proferida a decisão, tá? Tudo bem? Tranquilos? Beleza? Joia. Pessoal, toma cuidado com o seguinte, tá? A decisão sobre o recurso administrativo pode prejudicar ainda mais a situação do recorrente. Ou seja, aqui é permitida a chamada reformatio impejus. Reformatio impejus, que é a reforma para pior, tá? Então aqui é permitida a reformatio impejus. Então a decisão do recurso pode prejudicar ainda mais a situação do recorrente. Por que eu estou forçando aqui, né? Do recurso. Pelo seguinte, isso que eu acabei de falar, está lá no artigo 64, parágrafo único, da Lei 9784/99. Deixa eu confirmar aqui se é isso. Exatamente, artigo 64, parágrafo único da Lei 9784/99. E por que eu estou forçando que a decisão do recurso, que pode prejudicar ainda mais a situação do recorrente? Pelo seguinte, há um outro instrumento que a lei prevê, que é o pedido de revisão, tá? Lá no artigo 65. E a decisão sobre o pedido de revisão não poderá prejudicar a situação da parte. Ou seja, no pedido de revisão não se admite a reformatio impejus. O pedido de revisão está lá no artigo 65, parágrafo único da Lei 9784/99. Tá? Então, o 65, parágrafo único, fala, parágrafo único, tá? Aqui, PU, ele trata do pedido de revisão, tá certo? Enquanto que o 64, parágrafo único, trata do recurso administrativo. Tá bom? No recurso administrativo, a decisão do recurso admite a reformatio impejus. Tá nesse artigo aqui. A decisão acerca do pedido de revisão não se admite a reformatio impejus. Tá? Tá lá no artigo 65, parágrafo único da Lei 9784/99. Reformatio impejus é reforma para pior. Pera, mas quando é cabível o pedido de revisão? O pedido de revisão, ele é cabível quando surgirem, é cabível a qualquer tempo, né? Quando surgirem fatos novos ou circunstâncias que demonstrem a inadequação da penalidade aplicada. Tá? Então, o pedido de revisão ele é cabível a qualquer tempo quando surgirem fatos novos
ou circunstâncias que demonstrem a inadequação da penalidade aplicada. Tá legal? Tudo bem? Muito bem. Certo. Detalhezinho. Perá, processo administrativo precisa de advogado? Não, né? Não, né? Não, não. Não precisa, tá? A própria lei, a 9784/99, quando ele estabelece aqui os direitos do administrado, lá no artigo 3º da lei 9784/99, estabelece lá no inciso 4, que é direito, né, do administrado fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Artigo 3º, inciso 4 da lei 9784/99. Inclusive, quando você fala de processo administrativo disciplinar, também é facultativa a representação por advogado, né? Isso consta na súmula vinculante número 5 do STF. Tá? A súmula vinculante número 5 do STF, ela estabelece que a falta de defesa técnica em processo administrativo disciplinar não gera sua nulidade, né? Não fere a Constituição a falta de advogado em processo administrativo disciplinar. Ok? Tranquilos? Beleza. Gente, aproveitando que eu estou falando de processo administrativo disciplinar, eu queria fazer uma rápida observação aqui, que é a seguinte, ó. Esta sequência aqui, que colocamos do processo administrativo disciplinar, é a sequência tendo por base a lei 9784/99, né, que é a lei que trata do processo administrativo federal, tá? Agora, se eu falar de processo administrativo disciplinar, e aí eu tenho por base a lei 8.112/90, aí isso muda um pouquinho. Isso muda um pouquinho. Muda como, Perá? É o seguinte, qual a sequência das fases do processo administrativo disciplinar de acordo com o Estatuto Federal? Olha só, a primeira aqui, que é a instauração, eu pego, e a última eu também pego. Pera, então ficou o seguinte, instauração como primeira fase, né, primeira etapa, e o julgamento como última etapa. A primeira etapa, então aqui, a primeira etapa, a etapa do meio, né, denominou-se inquérito administrativo. E aí, a lei dividiu o inquérito em instrução, aqui ó, se liga, veio aqui do meio para cá. Tá acompanhando? Tá? Instrução, defesa e relatório. Então o chamado inquérito administrativo no processo administrativo disciplinar, ele abrange instrução, defesa e relatório. Isso. Pera, você meio que trocou 6 por meia dúzia, né? Sim, só que muda a denominação. E isso, para fins de prova, acaba sendo importante. Olha, isso que eu acabei de falar aí, está lá no artigo 151, se não me engano. Isso, ó. Artigo 151 da Lei 8.112/90. Ó. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão. Inciso 2. Inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório. E 3. Inciso 3. Julgamento. Tá? Então isso está lá no artigo 151. Nossa, saiu péssimo esse T aqui do artigo, né? Vou fazer de novo. Artigo 151 da Lei 8.112/90.
20.2.20.2.20.90. Tá legal? Pera, só mais uma coisinha, já que você está falando de processo administrativo disciplinar, qual que é a diferença do processo administrativo disciplinar para a sindicância? Ah, isso é fácil. O processo administrativo disciplinar ele é mais complexo, né? Deve ser concluído em 60 dias e se destina à aplicação de sanções mais graves, uma demissão, uma cassação de aposentadoria, tá? Ao passo que a sindicância é mais simples, deve ser concluída em 30 dias e se destina à aplicação de sanções mais leves, como uma advertência ou uma suspensão até 30 dias. Tá legal? Tranquilos? Só uma última informação. Eu lembrei disso porque quando eu falei em sindicância é meio sumário de apuração, tá? E às vezes aparece como meio sumário de apuração também a verdade sabida. Só que a verdade sabida não é admitida em nosso ordenamento jurídico. O que é a verdade sabida? É a aplicação de sanção sem que haja a possibilidade de defesa por parte do acusado. Então não se observa contraditória e ampla defesa. Tá? Tem-se a certeza que aquela pessoa praticou aquela irregularidade. E a ele se aplica diretamente uma penalidade sem chance de defesa. Tá? Isso é a aplicação de sanção com base na chamada verdade sabida. Nosso ordenamento não admite, porque a Constituição prevê o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa. Então a verdade sabida não é admitida em nosso ordenamento. Ok? Tranquilos? Tá certo, gente. Então eu encerro por aqui a segunda parte de processo administrativo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Aqui estão os meus contatos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Bons estudos e até mais.